é um sistema dinâmico e ela interage com... né? Então, quando a gente vai falar de clima, a gente tem que pensar, por exemplo, na questão da energia que circula na Terra. Então, a gente tem duas fontes de energias propriamente dita. A própria Terra, que emite uma quantidade de energia pequena, né? E o Sol, né? O Sol emite energias em diferentes tamanhos de comprimentos de onda. A gente falou isso na última aula, né? Então, esse deslocamento do Sol até a Terra, né, vai fazer com que você tenha a propagação de ondas eletromagnéticas que vão ser distribuídas, galera, de maneira diferente, de maneira distinta em cada porção do planeta. Então, como vocês podem ver nesse esqueminha aqui, ó, na região equatorial, próximo aqui à latitude zero, você tem 2 vezes mais energia do que chega nos polos. Ou seja, você tem um ângulo solar que faz com que a difusão da energia nos polos seja menor. E aí, como consequência disso, você vai lembrar, então é por isso que nos polos tem gelo? Sim, criatura, é por causa disso também, tá? Então, as áreas equatoriais, elas são mais quentes porque incidem sobre elas uma maior quantidade de energia eletromagnética e, consequentemente, mais calor. Então quer dizer que é por isso que tem as florestas equatoriais, como a Amazônia, a floresta equatorial do Congo, que são florestas perenes, folhas largas, raízes superficiais, que nunca perdem folhas? Sim, criatura, é por causa disso. Porque as plantas, elas se adaptam à condição climática. Lembra quando você estudar lá no 9º ano, Geografia da Europa, as plantas das florestas temperadas, que são caducifólicas, elas perdem folha no outono e no inverno? Sim, porque elas sofrem a relação das estações do ano, né? Então, a gente pode fazer essa relação também, tá? Bom, essa inclinação solar, galera, ela é importante, né? A gente está falando aqui no caso de um elemento climático, elas também podem ser percebidas no que tange a questão do relevo. Então, por que as áreas mais planas são mais quentes do que as áreas de relevo montanhoso? Por causa do ângulo solar também, além da questão da diferença da pressão atmosférica, que também pode incidir lá nessa região, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essa distribuição do Sol ao longo do planeta, ela é heterogênea por causa dos fatores de movimentação da Terra, né? Tanto a rotação, né, quanto também a própria translação, que vai repercutir nas mudanças das estações do ano, né? E isso é primordial para vocês entenderem, por exemplo, a questão da agricultura, o planejamento da lavoura, né? O que vai plantar, quando vai colher e tal, e por aí vai. Vocês podem ver que aqui a gente está mostrando aqui uma área inclinada, né? O globo aqui inclinado. Por quê? Você tem um ângulo que equivale a 23 graus e 20 e poucos segundos, que é referente a uma colisão que a Lua teve com a Terra há alguns bilhões de anos, tá? E aí, nesse processo, né, a Lua se reconstruiu, a Terra também, e aí ficou essa inclinação aqui de 23 graus e 30 minutos. Então, isso também impacta na difusão, né, na distribuição da energia solar no planeta, né? Por exemplo, aqui na Groenlândia, na Noruega, tem períodos do ano que a noite vai durar 2 horas somente, né? A maior parte do tempo vai estar com o céu claro, com o dia claro, né? Então, isso também varia em função da distribuição da Terra, que é um elemento climático da questão da insolação, né? Aí a gente falou também da atmosfera terrestre, que ela tem uma função elementar de proteger a Terra de raios eletromagnéticos, né, em diferentes tamanhos, né? Você tem, por exemplo, a composição da atmosfera, que ela varia, né, de acordo com a altura, com a camada aqui em questão, mas ao nível do solo, né, a Organização Mundial de Meteorologia, ela define esse percentual aqui, ó, da atmosfera terrestre, né? Do ar propriamente dito. Então, a maior parte dos elementos que estão no ar é o nitrogênio, depois o oxigênio, o argônio, etc. e tal.
Então, sabe aqueles filtros, aqueles painéis que informam a qualidade do ar, né? Se falam que o ar tá bom, tá ruim e tal, é baseado nessa classificação aqui, dessa composição do ar ao nível do solo, né? Então, por exemplo, se aumentar essa parte aqui de metano, né, que equivale a 1,8 partes por milhão, então vamos imaginar que sobe para 3, 4, 10. Então quer dizer que você tem um desequilíbrio nessa composição e aí você já começa a ter efeitos negativos sobre a saúde e sobre o ambiente. No caso do ambiente, o aquecimento global, né, que o metano ele contribui muito para o aquecimento global, né? Então, seria esse detalhe também. Bom, uma outra coisa importante, né, é que das camadas da Terra, da atmosfera terrestre, a troposfera é a mais importante para a gente, porque é onde vai acontecer boa parte dos fenômenos climáticos, meteorológicos, tá? Agora, as outras camadas, elas também têm importância. Você tem a camada de ozônio, na ionosfera, na ionosfera não, na ozonosfera, né, que também protege a Terra dos raios ultravioleta, né? E aí a gente consegue pensar também em outras funcionalidades que ela nos oferece, tá? O efeito estufa, como a gente viu, é um fator, é um processo natural, né? Onde a gente consegue entender por que a temperatura aumenta, diminui, né? Então, aqui a gente pode notar o seguinte: a energia vem do Sol, atravessa a atmosfera terrestre, né, uma parte dela, uma parte que chega na superfície da Terra, interage com as plantas, com as rochas, com os solos, com as áreas urbanas, etc. Você tem transformação dessa energia, a planta, por exemplo, converte essa energia para fotossíntese, né? Aí uma parte ela é refletida para a atmosfera terrestre. Então, essa energia que sai da Terra voltando para a atmosfera é o que vai gerar o aumento da temperatura, tá? Então, também é importante fazer essa distinção aí. Não é esse raio de chegada que gera a temperatura na Terra, mas sim o que está sendo refletido, digamos assim, tá? E aí, o que acontece entre o efeito estufa e o aquecimento global? É que aquela composição da atmosfera terrestre, que antes era hoje ela começa a ser alterada. Por quê? Aumenta o carbono, aumenta o metano, aumenta o óxido nitroso. Esses gases, eles contribuem para reter esse ar, esse raio eletromagnético aqui, essa onda longa que deveria sair da atmosfera terrestre, ela bate nesses gases e volta para a superfície terrestre de novo. E aí gera o aquecimento global, que nada mais é um processo decorrente do desequilíbrio que ocorre na composição do ar, por exemplo, né? Então, após a Revolução Industrial, a gente começa a usar petróleo, o desmatamento, o aumento da criação de gado, tudo isso vai contribuindo para aumentar o aquecimento global, tá? Então, a gente consegue pensar nisso também. Bom, aí um assunto importante, que é a circulação dos ventos, né? Por que eu tenho que lembrar que os ventos são de extrema importância para o ambiente? Ora, o vento desloca nuvens que podem promover chuva, os ventos contribuem para a circulação ou distribuição de animais, de plantas, né? A polinização. E o que faz o vento se deslocar, né? Basicamente, a gente tem que pensar nos elementos do clima, e um deles é o da pressão atmosférica, tá? Deixa eu adiantar aqui para a gente ver. Então, olha só, a pressão atmosférica nada mais é do que uma coluna que incide sobre os corpos do planeta Terra. No nível do solo, a pressão atmosférica é maior. Em função disso, você pode ter uma maior densidade do ar, né? Então, você pode ter as moléculas se juntando em função dessa condição. Por outro lado, você tem lugares que o ar está frio, né? Isso pode ser uma perspectiva de baixo e alto. No nível do chão é mais quente, no nível das nuvens é mais frio. Isso pode ser visto também em relação à latitude, próximo ao Equador, quente,
próximo dos polos, frio, né? Então, essas diferenças de temperatura, elas influenciam na questão da pressão atmosférica. Então, o vento nada mais é do que uma forma de tentar equilibrar a diferença entre pressão atmosférica, que num lugar é alta e no outro é baixa, e também a diferença entre temperaturas. Então, quando o ar tenta buscar esse equilíbrio, você pode ter um sistema de circulação de vento no nível do solo. Por exemplo, o ar quente agora ele está indo em direção às nuvens, e do outro lado, aquele lugar que você tem uma nuvem com ar frio, ela está mandando esse cara descer. Então você tem uma troca de energia, né, que nada mais é uma busca de equilíbrio. E aí, quando você tem isso em vários contextos, você acaba gerando um sistema de circulação de ventos, né? Essa é uma perspectiva, tá? Uma outra situação também é que no planeta a gente tem diferentes sistemas de deslocamentos de vento. E aí o que é importante a gente lembrar? No hemisfério norte, né, você tem aqui um sistema de alta pressão, onde o vento circula para um lado, né, sentido horário, né, e quando você tem um sistema de um vento de alta pressão, o vento vai circular em sentido contrário, né? E o mesmo acontece no hemisfério sul. Curiosamente, galera, se você tiver, por exemplo, em cima da linha do Equador aqui, a água geralmente desce direta, né? Ela não gira para um lado ou para o outro, né? Então isso tem a ver com a questão gravitacional da Terra também, né? Se descobriu que também a Terra ela tem alguns sistemas verticais de circulação do ar, tá? Então veja bem nesse esquema aqui, ó. Tá vendo aqui próximo ao Equador? Deixa eu botar uma setinha aqui. Meu computador tá lento. Vocês observam o seguinte. Essa área aqui próxima ao Equador, ó, você observa aqui a setinha, ó. Então ela sai do Equador, vai aqui em direção aos trópicos, e dos trópicos o vento vem em direção ao Equador, tá? Então você tem essa relação também em nível global. Então isso aqui a gente tem sistemas de células de ventos, né? Célula de Hadley, esqueci o nome das outras agora, que a gente consegue entender. Então, por exemplo, nessa faixa intermediária aqui do planeta, entre o trópico e o ciclo polar ártico, a mesma coisa. Então você tem um ar quente saindo aqui do trópico, indo em direção ao ciclo polar ártico, e um vento frio, né, no caso assim, vindo do Ártico em direção ao trópico, né? Então isso é feito ao longo do planeta, né? E isso ajuda a gente a entender também sistema de circulação de ventos que, por exemplo, impactam, né, ou impactavam na circulação, por exemplo, de navios. Lembra dos portugueses quando vieram para cá? Os barcos não eram movidos a motor. Então o que fazia os barcos se locomoverem? Os ventos. Então, olha só que coisa interessante. Para você sair do Brasil e ir para a Europa, ou vir da Europa para o Brasil, tinha épocas que a viagem eram mais rápidas. Então, para você sair do Brasil para ir para a Europa na época da colonização, o melhor período era de abril, maio, junho. E o melhor período para vir da Europa para o Brasil era de setembro, outubro, novembro, né? Por quê? Porque você tinha as estações do ano, mudava a temperatura, mudava a pressão atmosférica e, consequentemente, mudava o deslocamento dos ventos. E, às vezes, os ventos saíam e pegavam ali um caminho que era favorável à caravela na época. Então, até isso, os portugueses começaram a observar. E aí a gente pode fazer essa relação. De forma que tem lugares aqui que são chamados de zonas de calmarias e não tem vento nenhum, né? E quando os caras chegavam nesse lugar, custava aparecer uma brisa para poder fazer a caravela se locomover, né? Então aqui você tem o mesmo esquema, né, de uma maneira mais detalhada, né? E aí aqui você tem os ventos alísios e os ventos alísios do sudeste. Os ventos alísios eles sopram dos trópicos para o Equador, né? Então aqui você tem uma zona de convergência intertropical, né? É muito falada dela porque ela ajuda na promoção de chuvas na Amazônia e depois também na nossa região, tá? Então esse é um princípio básico para entender o comportamento dos ventos. Vocês lembram das monções, né, lá no nono ano? Então, isso aqui é bem didático para entender por que os ventos mudam as direções.
e a relação disso com a pressão atmosférica. No verão, o vento sopra do oceano para o continente. Próximo aqui ao oceano, vocês têm que lembrar que está próximo do Equador, então é mais quente, então vai para uma região fria. E no inverno, lá da região da Índia, né, dessa região da Ásia Meridional, o vento sopra do continente para o oceano, e aí para de chover, né? Mas aí tem um detalhe, por que para de chover aqui? Porque o local onde foi formada essa massa de ar tem pouca umidade. Então, as massas de ar, elas têm a característica dos locais de onde elas são criadas, formadas. Por exemplo, a massa equatorial continental brasileira, que está lá na Amazônia, ela é quente e úmida. Ela é quente porque tem muita umidade na floresta amazônica, né? A umidade dela. E ela é quente porque ela está na região de baixa latitude, consequentemente, maior temperatura, né? A massa polar atlântica, essa que chegou para a gente esses dias atrás, que gerou essa friagem aí na nossa região, ela é fria. Por quê? Ela foi formada lá na região próxima à Antártica. Então, ela tem aquela característica de estar numa região fria. Captou? Então, seria esse detalhe aí, né? Agora, aqui também a gente pode influenciar a relação entre a pressão atmosférica, a temperatura, e entender por que algumas áreas que têm vegetação, como é o caso aqui dessa área próxima ao litoral, aqui nesse esqueminha aqui, né? E por que outras áreas são secas, né? No Brasil, por exemplo, você tem uma relação muito nítida disso com o que acontece com o Nordeste, né? A zona da Mata Nordestina, ela tem floresta atlântica, chove 1.500 milímetros por ano, a precipitação é maior por causa desse efeito. Então, durante o dia, o ar sopra do oceano para o continente, esse ar bate aqui no relevo, né? Ele sobe, ele começa a subir, e aí aqui você tem um encontro de uma massa de ar fria que desce a montanha e outra massa de ar quente que está subindo. Então, quando elas encontram, formam um sistema e gera chuva, chamada chuva orográfica, ou chuva de relevo, né? Por outro lado, essa parte contrária aqui, você vê que tem formando um deserto, igual acontece no Planalto do Borborema, no Nordeste brasileiro, né? Então, essa nuvem que deveria adentrar o território, ela é retida pelo relevo. No Rio de Janeiro, por exemplo, na Serra dos Órgãos, região serrana ali, chove pra caramba. Por quê? A massa sai do litoral, vai subindo ali, chega num lugar, ela encontra uma massa de ar frio e acaba gerando chuvas. Então, a gente também pode notar essa situação, né? Durante o dia também, o ar quente sobe a montanha, né? Então, você está, por exemplo, em Patinga e vai lá para a Serra do Cocais. Você vai ver que o ar vai ficando mais frio lá em cima, né? E por quê? E ao longo do dia, esse ar quente tende a subir. Então, é muito comum você ter chuva nas áreas de montanha e na parte mais baixa, não. Outra coisa também que você pode notar em relação a isso é a serração, né? Por que acontece a serração? Também tem influência com essa dinâmica aqui, tá? E durante a noite, o ar desce a montanha em direção à parte mais baixa, né? Então, são algumas formas da gente pensar. E um outro assunto, né, e já entra no fator climático, é as correntes marinhas que podem ser afetadas também pela questão dos ventos e da pressão atmosférica, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, essa parte aqui na América do Sul é desértica por causa dessa linha azul que é chamada corrente de Humboldt, né? Aqui na África, na Namíbia, tem um deserto porque tem a ver com essa linha azul que é a corrente de Benguela, né? Então, a gente tem esse detalhe também, beleza? Então, são algumas formas da gente pensar nisso aí, tá? E aí a gente começa a falar da classificação climática, né? Lembra, né, daquela clássica piada lá da piada não, da cantada, né, do tempo e do clima? É geográfica, essa cola, hein? Aí faz tempo que tá rolando um clima aqui, ó, tá? E aí, quando a gente começa a falar da classificação climática, essa classificação ela leva em consideração os elementos climáticos: umidade, pressão atmosférica, temperatura, precipitação, né? Radiação solar. E aí, cada classificação climática vai levar em consideração um outro elemento em destaque, né?
Aqui a gente tem a classificação do Thornton White, né? Que ela leva em consideração aqui fatores locais, né? Ela detalha bem esse aspecto local, né? E leva em consideração também um pouco a questão da umidade do solo, né? Aqui a classificação do Köppen, que ela usa geralmente 3 letras, né? A letra maiúscula aqui, que é a questão climática, característica, a precipitação e a temperatura, né? E aí a gente vai ver um exemplo aqui, ó, no caso da classificação do Köppen, né? Então, ela leva em consideração que, ó, os climas tropicais úmidos vão ser representados pela letra A, os climas áridos tem pouca precipitação, letra B, né? Aí depois ele divide meso, microtérmicos, climas polares e assim por diante, né? E depois ele usa a letra B para falar da temperatura, né? E depois a questão opa, cadê? Passou aqui. Da precipitação, a segunda letra, e a terceira letra, a letra minúscula, seria a temperatura, né? Então a gente consegue fazer essa classificação. Aí quando for falar do Brasil, a gente vai pegar algumas classificações que a gente utiliza no Brasil, tá? Uma coisa muito importante também que eu queria que vocês se atentassem é com relação aos climogramas, tá? O que é um climograma, galera? Aqui está um exemplo de um climograma, tá? O climograma, ele te dá informações sobre a temperatura, aqui vocês estão vendo 2 temperaturas, né? Temperaturas em Fahrenheit e graus, né? E a temperatura no climograma, ela é representada por essa linha aqui, ó, tá? Muita atenção. E a precipitação, que é dada em centímetros cúbicos, né? E aqui você vê que ela foi dividida em períodos mensais, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, muitas vezes, nas provas, são cobradas informações, análises, inerente a climogramas como é esse aqui. Esse climograma está falando de uma região lá no Illinois, né? Galesburg. Aí, o que acontece? Você vê que está numa região meio longe do litoral, o que pressupõe aí um fator climático que a gente chama de continentalidade. Então, aqueles lugares que estão próximos ao litoral sofrem influência da maritimidade. O litoral lá da Europa, a região da Grã-Bretanha, o litoral brasileiro, né, são afetados pela maritimidade, e aqueles lugares que estão longe do litoral, né, bem no interior, como é o caso lá da Alemanha, o Cerrado brasileiro e tal, a gente chama de continentalidade. Geralmente, a diferença do clima em função desses 2 fatores climáticos, eles vão repercutir na mudança das estações do ano e também na forma como vai ocorrer a precipitação. Nos locais em que ocorre a maritimidade, geralmente você tem uma distribuição de chuva mais homogênea ao longo do ano, as chuvas são mais bem distribuídas. Vou dar um exemplo no Brasil, a região sul do Brasil, região de clima subtropical. O litoral é mais próximo ali do interior, né? Então você tem uma boa relação com essa precipitação. Já o Cerrado brasileiro, Mato Grosso, por exemplo, tem lá um clima tropical continental, que é marcado por 2 estações bem definidas, o verão quente e chuvoso e o inverno frio e seco, o que é uma marca explícita desse fator climático chamado continentalidade, tá? E olha só como é que ela afeta aqui, ó. Observem aqui, a gente está falando do hemisfério norte. Lembra da aula de cartografia? A gente falou da diferença de hemisfério norte e hemisfério sul. A gente sabe que essa região está no hemisfério norte. E por que a temperatura está mais alta aqui nos meses de junho, agosto, setembro? Porque é o período do verão no hemisfério norte. Agora, olha só que coisa interessante. Aumenta a temperatura, aumenta a precipitação. Por quê? Aumenta a evapotranspiração, a umidade do ar decorrente da evaporação. E aqui você tem uma amplitude térmica até alta, né? Na menor aqui, temperatura em torno de -5, né? No inverno. E aqui o máximo aqui, 25, 20 e poucos graus no verão. Então a gente tem aqui
um clima temperado, né, digamos assim, e com chuvas mais ou menos bem distribuídas ao longo do ano. Ah, mas por que está diferente aqui? Galera, você tem uma região que está dentro da região dos Grandes Lagos aqui, né? Então você tem uma cobertura líquida aqui bem interessante, que também é um fator climático local, tá? Talvez se você for para essa mesma latitude aqui, ó, você vai ter um clima desértico, um semiárido, com pouca precipitação. Ah, mas por quê? Bom, você não tem uma cobertura líquida igual essa região aqui dos Grandes Lagos, tá? Então, todo detalhe nessa questão aí, tá? O clima e a vegetação são bem relacionados, tá? Então, nesse esqueminha aqui, ó, você pode notar o seguinte, ó, a temperatura decrescente, os biomas, as vegetações também vão mudando, né? Então, quando você está na latitude zero, ali próximo ao Equador, você tem a floresta tropical úmida, a Amazônia, por exemplo. Quando você vai aumentando a latitude, ela vai ficando diferente. Chega na taiga, lá naquela região subártica lá da Europa, por exemplo, da Ásia, até chegar na tundra, né, que é musgos, líquens e tal, né? Quanto mais frio, vai perdendo a biodiversidade, né? E também com relação à precipitação aqui, a gente também viu uma diferença. Então, quando chove muito, você tem a floresta densa fechada, aí na medida que a precipitação vai caindo, você vai entrando ali na região de arbustos, a savana, até chegar na região desértica, como é o caso, por exemplo, do Saara, na África, tá? Então, também a gente pode pensar, beleza? Aqui a gente tem alguns climogramas de algumas áreas bem gerais para a gente ver. Então, aqui é um climograma, cara, típico da região equatorial no Brasil. Então, o que você pode notar? Olha a temperatura. Pouca oscilação, tá? Geralmente a temperatura é constante. Você tem uma estação do ano bem definida. Agora, olha a precipitação. É muito alta, né? Aqui você tem uma queda aqui no final no inverno. Olha só. A gente está vivendo o inverno, né? Então, coincidentemente, você tem uma menor precipitação aqui, tá? Então, você tem aqui uma temperatura constante, né? Baixa amplitude térmica, né? Uma estação do ano bem definida, né? Os fatores que influenciam nisso é a presença da latitude baixa, a chuva está relacionado com a zona de convergência do intertropical, né? O ar ascendente, né, que sobe ao longo das costas dos ventos alísios e depois converge para a região. Então, você tem essas áreas aqui que é muito comum esse tipo de clima, tá? E aí, a consequência da vegetação é mais ou menos essa. Olha a feição da floresta, né? Floresta fechada, densa, aí aqui no interior dela, né? Então, você tem um predomínio aqui de uma vegetação tropical, perene, né? Os solos vão ser lixiviados, etc., porque a gente falou disso, né? E também a gente consegue até relacionar, por exemplo, as espécies, né? Por exemplo, é muito comum você ter aqui, ó, espécies de sangue frio, como é o caso dos répteis, né? Então, é uma característica evolutiva aí. Você tem um clima tropical de monção, né? No caso aqui em Calicut, na Índia, né? Aí, olha só como é que muda a precipitação. Inverno, né? Lembra que a gente já mudou disso, no hemisfério norte. O inverno aqui, baixa precipitação, porque sopra do continente para o litoral, né? E agora olha quando entra no verão. Julho, agosto, setembro. A chuva muda. Agora, a temperatura é meio constante, né? Não tem muita variação na temperatura, por causa da sua proximidade com a baixa latitude. Também é uma forma da gente pensar, né? Aqui uma região de clima tropical, savana, né? Típico que acontece no Brasil ou até mesmo aqui na região da África, né? Então aqui é Cano na Noruega e Key West na Flórida, né? Agora muda a distribuição das chuvas também. Então aqui você tem o verão mais chuvoso, né? E é por isso que algumas espécies na África se deslocam ao longo dos anos, né? Ao longo dos meses para poder atender essa demanda por água, né? Aí você tem os fatores controladores, a alternância da zona de convergência intertropical, né, com sol e cristas de altas e altas subtropicais. Então, isso aqui vai fazer com que o deslocamento dos ventos ocorra ao longo do ano, né, e aí incide em algumas regiões chuva no verão e depois seca, né.
E aí você vê que, como a latitude é diferente, o hemisfério é diferente, e também um detalhe importante, né, aqui na região da Flórida, você tem um fator maritimidade, como eu falei agora há pouco, né, que influencia, por exemplo, numa maior distribuição das chuvas, né, se comparado com essa região da Nigéria, né. Então aqui chove menos em algumas épocas do ano, por quê? Predomínio da continentalidade. Aqui as chuvas são mais constantes, porque está próximo ao litoral, então predomina a maritimidade. Fiquem atentos a isso aí, tá? E aí você tem uma feição da paisagem, né? Então você tem aqui áreas que é muito comum aqui nas savanas, os planaltos aqui da África, né, oriental, ali na região de Somália, Etiópia, etc., né? E aqui você tem as regiões de clima árido, né, que baixa precipitação, né? Então são lugares que vão chover em torno de 200, 250 milímetros por ano, né? Na Amazônia chove 10 vezes mais, por exemplo, do que chove aqui nessa região do Saara, tá? As características aqui são o quê? Aridez, baixa umidade, chuvas irregulares e concentradas, muitas vezes, né? Uma grande variação de incidência, uma grande quantidade de radiação, né? E, consequentemente, a temperatura alta também, né? Isso vai fazer com que você tenha uma vegetação adaptada àquele ambiente. Então, você vai ter vegetação xerófila, né? Muitas vezes estéril, em função, por exemplo, da pouca quantidade de água, plantas com raízes profundas, né? Um intemperismo físico predominante, né? E aí você vai ter até uma fauna adaptada a esse ambiente. Olha só que coisa interessante. Muitos dos animais que vivem nessa região, eles têm hábitos noturnos. Por quê, professor? Meu caro, como é que um animal vai sair num sol de 50 graus para caçar? Ele vai morrer. Então ele fica escondidinho ali e tal, num lugar fresquinho que ele puder, e à noite ele procura a caça dele, né? Até porque ele sabe que os outros animais também, dentro dos seus respectivos níveis tróficos, também vão passar pela mesma situação, tá? Então a gente pode pensar nisso também, né? E aqui você vê um climograma do Egito, né? Uma região de baixa latitude, né? Agora a temperatura, olha só, acima dos 30 graus, né? E aqui uma região de... Aí olha só que coisa interessante aqui. Você tem 2 climogramas de áreas desérticas, tá? Só que olha só o que acontece com a região de Turku aqui no Uzbequistão. A amplitude térmica é maior. Por que isso? Porque ela é uma região de média latitude. Ou seja, aqui a temperatura no Egito ela é mais constante porque ela está mais próximo ao Equador. No Uzbequistão, não. No Uzbequistão, a gente tem um contexto de uma região de média latitude. Então, o Oriente Médio, por exemplo, né, aqui próximo, também tem uma realidade similar a essa. E a amplitude térmica é bem significativa, né? Chega a ser maior do que nas outras regiões. Então, esse ano, em 2022, a Copa do Mundo no Catar, que está aqui no Oriente Médio, ela vai ser nos meses de dezembro, né? Por quê? Porque é um período em que você tem um inverno no hemisfério norte, então a temperatura vai estar menor, né? Então a gente vai estar falando de uma região que vai ter temperaturas em torno de 10, 5 graus, né? Se fosse fazer no mês de julho, olha a temperatura média, né? Poderia ser em torno de 35, 40 graus. Imagina um cara jogar uma partida de futebol com 40 graus na muleira. Não ia dar conta, né? Então aqui a gente vê também que essas áreas elas são muito passíveis do processo de desertificação. Aqui a gente vê, né, um lago seco, né, e reflexo das atividades antrópicas sobre o ambiente, nessas áreas que naturalmente já tem menor predisposição à umidade, e aí as ações humanas prejudicam ainda mais isso aí, tá? Um outro clima, que vocês já devem ter falado dele, né, é o clima mediterrâneo, né? Então, o clima mediterrâneo, ele acontece em algumas situações distintas, como a região sul da Europa, ali, Portugal, Espanha, Grécia, Croácia, né? E aí, geralmente, são climas, né? São regiões que vão ter os verões quentes e secos e os invernos mais amenos, né? Com alguns casos, os invernos
frios e chuvosos, como é o caso lá da Europa, né? Algumas características, né? Isso tem a ver com a mudança de deslocamento de massas de ar. Então, por exemplo, na Europa, naquela região de Portugal, Espanha, o vento que sopra no verão lá, a massa de ar que chega, ela sai do Saara, então ela vai com a característica do Saara, quente e seca, por isso que chove pouco. No inverno, a massa de ar que sopra na região sul de Portugal, por exemplo, no sul da Europa, ela vem do Ártico, né, do Atlântico Norte, então ela vem com frio e umidade, e aí a temperatura cai, né? Então a gente consegue pensar. Aqui uma região de clima mediterrâneo na Espanha, né? Os marríqueos, chaparral, umas vegetações típicas. Alguns casos, essas vegetações elas são secundárias, porque são regiões que desde a antiguidade já tem povos que ocupam, né? Como o caso da Grécia, aqueles povos ali que formaram aquela região, já exploraram o ambiente por causa da agricultura, etc. Então são áreas que estão sendo regeneradas em alguns casos, né? E uma coisa legal dessa região é que esses extremos climáticos, elas geram, por exemplo, em algumas lavouras, como é o caso da uva, né, uma condição que permite produzir um vinho de melhor qualidade, né? Em alguns lugares, essa variabilidade climática, junto com o solo, né, como é o caso lá de Portugal, do xisto, da região do Douro, né, forma-se uma região bem interessante para a produção de uvas e além de outros cítricos que também são consumidos, né? Então, a diversidade da paisagem do planeta, né, quer na questão do bioma, quer na questão do intemperismo, do relevo, do solo, etc., é uma convergência de elementos naturais, no caso aqui também a presença do clima, né? Aqui a gente vai fazer uma análise de alguns climogramas para ilustrar, né, e como é que seria a vegetação daquela região. Então, aqui a gente está numa região de Serra Leoa, né, em Lung, né? Então você tem um clima tropical, sazonal, seco ou úmido, né? Então você vê aqui, ó, uma precipitação um pouco maior aqui nos meses de verão, uma baixa amplitude térmica, né? O clima geralmente tem a mesma temperatura e a presença de uma floresta tropical, né? Então a gente consegue ver, ó, tá aqui próximo ao Equador, tá? Por que o clima aqui tem pouca variabilidade aqui na temperatura? Olha só o Equador aqui. Então, você tem uma zona próxima ao Equador. Então, a gente tem uma constância de energia chegando nessa região ao longo do tempo, tá? Uma região no Mali, né? No Mali, aqui já na região do Sahel, clima desértico, né? Então, você tem plantas xerófitas, adaptadas a clima hostil, os animais com hábitos noturnos, etc., né? E aqui você tem um climograma, ó. Olha a variação da temperatura ao longo do ano, né? Uma região aí considerada quase que de média latitude, né? Apesar de estar bem próximo ao Trópico de Câncer, né? E aí você tem uma chuvinha um pouco maior no período do verão, tá? Então, você consegue ver esse climograma e falar, ó, então janeiro, fevereiro, março, abril, quase não chove. Vai chover mais aqui em meses de julho, agosto, setembro, né? E curiosamente, né, é um período em que você tem uma maior a presença do verão aqui, tá? A região de Roma, na Itália, né? Então você vê também o efeito das massas de ar e a questão do clima mediterrâneo, essa parte verde aqui que a gente está vendo, né? Olha só, o verão quente, né? Quente. Aqui um pouquinho de chuva, né? Mas isso tem a ver com a localização. Essa chuva aqui talvez tenha a ver com a questão, talvez não, tenha a ver com a questão da presença do oceano, né? Diferente, por exemplo, se você tivesse aqui na região do interior de Portugal, seria menos chuvoso, né? E o verão mais quente com menos chuva. Agora o inverno, olha só, o inverno mais frio e chuvoso. Então, por que acontece isso? No verão, o vento que está soprando nessa região aqui do Mediterrâneo, ele sai daqui, ó, tá? Do Saara, beleza? E no inverno, o vento que sopra essa região, ele vem dessa parte aqui. Ele vem dessa parte aqui. Por isso que o inverno fica frio e chuvoso, beleza?
Então, seria uma forma da gente pensar nisso também, tá? Uma região de clima temperado, né? Com as estações bem definidas e tal, né? E aí você pode ver também, ó, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? E uma variação também da temperatura, né? Então, o verão aqui, nos meses, o verão mais quente, inverno mais rigoroso, né? E aí a vegetação latifoliada mista, orvalhos, abetos, né? Entre outros, né? Olha um climograma de Moscou, na Rússia, né? Menos 30, menos 10, né? Ó, a temperatura aumenta, clima frio. Qual o fator climático? Continentabilidade. Então, por que aumenta a chuva aqui? A temperatura aumenta, aumenta a evaporação, e aí você tem a formação de chuvas convectivas. Diferente dessa região do litoral aqui, aqui na Inglaterra, na Grã-Bretanha, esse litoral aqui, que tem o fator climático corrente marinha, a corrente do Golfo, que mantém uma umidade aqui na região, tá? Aqui na Noruega também, tá? Então a gente tem esse detalhe, né? A região de Murmansk, na Rússia, né? Mais frio ainda, né? A máxima, olha só, a máxima aqui 10, 11 graus de temperatura e também aumenta a chuva, né? Também você tem a presença da tundra aí por causa da questão climática, né? E há outras questões que a gente pode pensar também sobre a mudança climática que está em curso, né? Então, as atividades antrópicas, os fatores que a gente está vendo aí, principalmente a questão da utilização de combustíveis fósseis, entre outros, ajuda a gente a entender essas mudanças climáticas e a forma como elas estão afetando a gente, né? Então, a gente está vendo aí epidemias, a gente está vendo o risco de novas epidemias e tal, e também a forma como as cidades, né, as atividades agrícolas vêm sendo afetadas por essas mudanças climáticas aí, beleza? Então, é uma forma também da gente pensar nisso, e aí vai ser feita uma proposta de estudo em cima dessa temática aí, para complementar isso. A próxima discussão vai ser em cima da classificação climática dentro do Brasil, e aí a gente vai estudar algumas especificidades inerentes aos climas do território brasileiro, tá? Mas isso é um assunto para outra discussão, beleza? Peraí.